Olá, estou apresentando aqui o trabalho do projeto real do PowerPC, do curso de Elementos de Sistemas. Bom, história. Na década de 70, a grande maioria dos computadores eram do formato CISC, possuíam um conjunto de instruções extenso, complexo e muitas vezes redundante. Aí, em 1974, a IBM iniciou o desenvolvimento do IBM 801, liderado por John Coke, que tinha como objetivo ser capaz de lidar com roteamento de até 300 ligações por minuto. Para cada ligação, em média, o computador deveria executar cerca de 20 mil instruções, o que era um número muito grande à época. O projeto acabou sendo descontinuado, porém a IBM continuou trabalhando no desenvolvimento de um processador que precisa se realizar menos instruções para cumprir uma mesma tarefa. Esse processador seguiria uma arquitetura diferente da CISC, que se chama RISC, Reduced Instruction Set Computer. Aí, em 1985, iniciou o projeto de uma segunda arquitetura RISC no Thomas G. Watson Research Center, de codinome América, para ser usado na série de computadores da IBM RS6000. Esse projeto resultou na arquitetura Power. Bom, essa arquitetura Power teve a 1, 2, 3, 4 e 5. O processador era separado em unidades e tinha um sistema de pipeline para a execução de mais uma instrução por tempo. E era baseado na arquitetura RISC. Bom, aí então, em- o PowerPC, que significa Power Performance Computing, surgiu em 1993 e foi fruto da aliança AIM, formada pela Apple, IBM e Motorola, criada como um contra-ataque à crescente dominância da Microsoft e Intel no mercado de computadores pessoais. Bom, ele teve 4 edições principais, né? O 400, 600, 700 e 900. Foi baseado na Power e tinha suporte às operações de Big Engine e Little Engine e tinha um foco no desempenho de operações de ponto flutuante e multiprocessamento. Bom, os impactos históricos. Foi de grande importância o PowerPC para os videogames, porque foi usado no PlayStation 3, no Xbox 360 e no Nintendo Wii U, e também foi usado em grandes servidores da IBM, como o Blade Server e até no supercomputador da IBM Blue Gene. Bom, atualmente ele não está sendo muito utilizado e foi trocado pelo x86 da Intel. Arquitetura do processador. Bom, o PowerPC possui uma arquitetura RISC, né? E ele pode ser implementado em 32 bits ou 64 bits. Na implementação do processador em 64 bits, todos os registradores são de 64 bits de largura, com exceção de alguns registradores de propósitos especiais. Essas implementações possuem um modo em 64 bits e outro em 32 bits. E ambos os modos, todos têm 64 bits dos registradores são utilizados, porém no modo de 32 bits, os 32 bits de maior ordem são ignorados e definidos para zero na hora de dar instruções. E na implementação do processador de 32 bits, todos os registradores são de 32 de largura, com exceção dos registradores de ponto flutuante. A maioria das instruções são providenciadas para as duas implementações, porém instruções providenciadas somente para de 64 bits são ilegais nas de 32. A arquitetura do PowerPC é separada em 3 grandes níveis. O ISA, que seria a arquitetura do conjunto de instruções do usuário, que seria a arquitetura básica. A VEA, arquitetura de ambiente virtual. E a OEA, arquitetura de ambiente de operação. Isso é mais para quem for usar o computador para usar para sistemas operacionais. A WISA define as instruções básicas dos seus registradores e os tipos de dados que o usuário tem acesso e que pode usar na hora de programar a máquina. A VEA define mais algumas funções e a OEA
define recursos de nível superior que são normalmente requisitados para um sistema operacional. Nesses slides, só iremos falar sobre a WISA. Bom, a imagem... Bom, em ambas as implementações, o PowerPC possui 69 registradores principais. O Condition Register, o Link Register e o Count Register são registradores utilizados para instruções de branching do processador. O General Purpose Register e o Fixed Point Exception Register são registradores usados para operações de pontos fixos e floating point. E os Floating Point Registers e o Floating Point Status and Control Register são registradores usados para operações de pontos flutuantes. A nossa CPU, que utilizamos no nosso curso, utiliza somente dois registradores que são usados para operações de pontos fixos somente. Bom, o PowerPC pode realizar inúmeras operações lógicas e aritméticas, tanto com pontos fixos, tanto com pontos flutuantes. Realiza operações aritméticas de adição, subtração, negação por complemento de 2, multiplicação, divisão e também implementa operações lógicas como AND, OR, SHOR, NAND, NOR e entre outras. As principais diferenças, além de operações que não podem ser feitas na nossa CPU Z01, é que as operações aritméticas podem ser realizadas diretamente com o número inteiro, sem precisar carregar antes o registrador A. E também é possível fazer uma operação com dois registradores diferentes e guardar em um terceiro, ou guardar em um dos registradores que foi feita a operação. Bom, como funciona o Program Counter? Na nossa CPU Z01, foi visto que existe um Program Counter que indica qual instrução a CPU irá buscar na memória para poder executar. O PowerPC Bom, o PC é sequencial, porém, caso haja uma condição, pode mudar para o endereço de memória que essa condição está apontando. O PowerPC é muito parecido com a nossa CPU nesse aspecto. Ele possui uma execução sequencial que segue sequencialmente uma série de instruções, e caso encontre uma instrução de branch, vai para o endereço apontado por essa instrução. O acesso à memória. Na CPU do curso, para ter acesso à memória, deve ser feito carregando um valor no registrador A, que será correspondente ao endereço na memória RAM que queremos pegar. No PowerPC, o carregamento de um valor também deve ser feito dessa maneira. As operações tanto no Z01 quanto no PowerPC não podem ser realizadas diretamente na memória. O valor que está na memória deve ser primeiro carregado para um registrador e, após a operação, mandar esse valor do registrador de volta para a memória. Existem aproximadamente 200 instruções de máquinas possíveis que podem ser realizadas pelo PowerPC e são divididas em 7 formatos básicos: L, B, S, D, X, A e M. E também existem as modificações desses formatos. Cada instrução possui 32 bits. Os 6 primeiros bits são o opcode, que define qual é a informação da instrução, qual é o formato da instrução, perdão, e os outros 26 determinam operações específicas, extended opcodes ou inteiros, e outras determinações que serão utilizadas para a realização da instrução. Na nossa Z01, ela possui 19 instruções possíveis, sendo uma de armazenamento de valores no registrador A, uma de cópia de valores para um lugar para o outro, então pode ser o valor de uma memória para um registrador, de um registrador para outro registrador, e também ela possui 9 outras instruções que realizam operações lógicas e aritméticas e outras instruções que realizam jump. E são 2 formatos básicos, um formato A e outro C. Cada instrução tem 18 bits. O formato da instrução é definido pelo bit 17 e os outros, pelo bit 17, né, define se é A ou é C, e os outros bits definem se será realizado algum salto, as operações aritméticas, qual será o destino, e, bom, é isso. Bom, esse é o trabalho, espero que tenha gostado.